Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Um motivo de muita alegria, uma vez mais estar aqui presente para cultuarmos, ao nosso bom Deus, momento oportuno do dia do Senhor. Deus continue também abençoando a vida dos nossos presbíteros, diáconos, de toda a igreja, daquele que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube, através da Rádio PB Petrolândia. E também dos irmãos, que ministraram assim o louvor, ou os louvores juntamente com a igreja, que essa prática de oração permaneça. Para nós reformados, confessionais, entendemos que a oração, ela faz parte do culto. Os grandes sermãos, as grandes obras que o Senhor fez, através dos pais da igreja, através da pré-reforma, reforma, pós-reforma, vieram através do ensino da palavra e da oração. É impossível, meu amigo Cleudilon, ser um cristão reformado, vamos dizer assim, se não ter a prática da oração. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Meus amados, quem trouxe a Bíblia, abra comigo. Acredito que a maioria já sabe, como eu amo o livro ou os livros de Salmos. Salmos de número 126. Salmo de número 126, o verso é o de número 1 ao verso de número 6. Salmo 126, verso de número 1 ao verso de número 6. Sentados mesmos, estarei fazendo a leitura e os irmãos assim acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Salmos 126, verso de número 1 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: consolo para os que choram, cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, no domingo do Senhor estarmos aqui prestando um culto a Ti. Ó Deus, obrigado por falar conosco através dos louvores, que é uma prática de ensino, mas te pedimos que fale conosco, ó Pai, também através da exposição da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trazer iluminação às nossas mentes, a entender o que o texto bíblico tem a nos passar. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quando foi me passado o convite para estar trazendo a palavra, tenho trabalhado com os Salmos de Romagem na nossa congregação do Citrolândia, e os Salmos de Romagem, ele se inicia no Salmo 120, e vai até o Salmo 134, estamos bem avançados lá. E, na verdade, hoje eu iria ministrar no Citrolândia, depois o pastor me trouxe a lembrança que eu ministraria no Petrolândia. Então, o sermão já estava pronto, graças a Deus. E o tema que eu quero dar a este sermão é: bem-aventurado são os que choram na presença do Senhor. O Salmo 126, ele não vai nos trazer nenhum ponto para nos mostrar de fato quem foi que escreveu este salmo, diferente de muitos outros salmos. E este salmo também, ele não vai deixar em aberto para nós qual é a sua data precisa. Apesar que muitos pontos da Bíblia nós vamos ter uma data precisa, mas o Salmo 126 não nos dá, então, esta data. Provavelmente, muitos vão dizer, de acordo com os acadêmicos, os estudantes da palavra, os estudantes de teologia, que este salmo ele é pertencente a um salmo feito depois de uma grande opressão.
E seguindo essa linha de raciocínio teológico e bíblico, nós chegamos à conclusão que este salmo, ele é um salmo pós-cativeiro. E qual salmo pós-cativeiro é este? É o salmo justamente que o autor escreveu pela alegria e pela libertação do cativeiro babilônico. Seguindo esta sequência, vem o Salmo 127, que vai falar a respeito de Deus restaurando a casa. Não existe restauração que vem de homem, mas a restauração ela vem somente do Deus Todo-Poderoso. E o Salmo 128 vai falar que essa tão grande restauração, ela está também alicerçada a respeito dos muitos homens que procuram ter filhos para a glória de Deus. Salmo 126, 127, 128, então são salmos da alegria do povo mediante a restauração do pós-momento de cativeiro. Observando este Salmo 126, nós podemos chegar à conclusão que diante da miséria do homem, seja ela por necessidade ou seja ela por pecado, essa é uma das melhores maneiras de Deus agir. Natanael, quer dizer que Deus não age de outras maneiras? Não. Deus, ele age da maneira que ele quiser. Por quê? Diante de todo um público, diante de todo este mundo, Deus, ele é o único ser livre que pode trabalhar diante da sua vontade e da sua autoridade. Diferente da minha e da sua vontade, que a vontade final e caída é tendenciosa a pecar e a viver uma vida contrária às Escrituras. Então Deus, ele é um ser livre para agir da maneira que ele quer. E quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver que uma das grandes formas de Deus trabalhar é diante da necessidade do homem, seja ela por pecado ou seja ela por algum tipo de dificuldade. Então Deus, ele opera para mostrar quem é o homem, que o homem ele não é nada, e para mostrar que Deus ele é soberano e justo, que tudo controla e que tudo governa. Seguindo também este ponto, nós vamos observar que este salmo ele vai nos trazer aqui 3 pontos de suma importância para a nossa caminhada cristã, para a nossa peregrinação, porque é um salmo de peregrinação, e eu quero tratar estes 3 pontos na exposição com os irmãos. O primeiro ponto é o profeta exortando os fiéis que haviam regressado do cativeiro, e o profeta ou o escritor deste salmo, o salmista, ele exorta para que os homens se alegrassem diante de Deus, vindo como uma forma de gratidão. Isso vai do verso 1 ao verso 3. O verso de número 4, que vai ser o ponto 2, o profeta acrescenta uma oração pedindo a Deus para aperfeiçoar ou finalizar a obra que Deus já tinha começado no meio do povo. E isso é muito natural nós fazermos nos dias de hoje, meus irmãos. Paulo vai dizer que nós estamos nessa terra de passagem, que nós somos peregrinos nessa terra. Então a nossa oração deve ser com o desejo, queimando no nosso coração, pedindo para que Deus finalize a sua obra, para que um dia a sua igreja venha morar na Jerusalém celestial. Então, o primeiro ponto, nós vamos ver do verso 1 ao 3, a respeito do retorno, e o ponto 2, que é o verso 4, nós vamos ver a respeito da reconstrução, pedindo, o salmista a Deus para que venha finalizar a obra. E o terceiro ponto, meus irmãos, aqui do salmista, que vai do verso 5 ao 6, é que mesmo que não houvesse nenhuma expectativa de reconstrução, o salmista, ele nos dá a certeza que as lágrimas derramadas diante do Senhor, não de nenhum governo, nenhum estado, nenhum magistrado, nada, mas as lágrimas derramadas diante do Senhor seriam o motivo da grande ceifa jubilosa do povo de Israel. Então, meus irmãos, aqui os 3 pontos, eles vão caber perfeitamente na nossa história, na nossa peregrinação. Precisamos que o Senhor, ele faça algo na nossa vida, não tem outro, não espere de outra pessoa ou outro ser, mas o único que pode fazer algo por mim e por você, por causa dos pecados que nós cometemos ainda lá no Éden, é o Senhor Jesus. O único que pode fazer uma reconstrução na nossa vida é o Senhor Jesus, e o único que pode repovoar o seu povo é o Senhor Jesus. Acompanhe comigo. Salmo 126, o verso 1, o salmista diz assim:
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O primeiro ponto que o salmista ele vai iniciar aqui o seu louvor, a sua canção, já mostrando para nós que houve-se uma grande restauração no meio do povo. E essa restauração, o salmista não vai dizer assim, quando o governo A ou o governo B, quando o magistrado, quando o governador, não. Mas o salmista inicia o seu salmo dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista já vai deixar claro aqui, meu amigo, irmão presbítero Wender, que não há restauração sobre a vida de um povo, não há restauração sobre uma família, não há restauração sobre um casamento que possa vir com base de sustento, a não ser a restauração vinda do nosso Senhor. Então o salmista ele vai deixar claro que somente do Senhor vem a restauração. E é interessante que ele usa a expressão do quando, levando para o passado. E aqui isso se encaixa na nossa peregrinação, que por muitas das vezes nós passamos situações, passamos por momentos trabalhosos, dificultosos, a ponto de lembrarmos e vir à nossa memória de grandes coisas que Deus fez no passado, de grandes milagres que Deus operou no passado. E às vezes diante de uma necessidade a gente ora, como foi bom quando o Senhor fez aquilo no passado. Como foi bom quando o Senhor operou aquela grande obra, aquele grande milagre no passado. Então o salmista aqui ele inicia dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de quem? A sorte de Sião. Apresentando não somente um pequeno grupo, mas apresentando um grande povo, a nação de Jerusalém. E é interessante aqui que o salmista não vai falar que foram todos, mas o salmista vai deixar claro que uma pequena porção de um povo foi restaurado pelo Senhor. Aqui já encaixando a respeito da soteriologia reformada, a respeito daquilo que nós temos de conhecimento, que a salvação ela é dada pelos eleitos que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, isso é um motivo de muita alegria. Isso é um motivo de muita felicidade. Nós temos motivo de sobra para se alegrar que a grande restauração, ela veio por intermédio de Cristo Jesus. Que a grande restauração, ela veio por aquele grande milagre que ninguém poderia fazer, mas somente, unicamente e exclusivamente a restauração, ela viria do nosso Senhor e o nosso Salvador. Pegando este ponto, o salmista, ele trata a respeito das grandes restaurações, e aqui nós podemos voltar à restauração do povo quando vivia em meio à opressão do Egito. O Senhor levantou um grande libertador, não sendo Cristo, mas fazendo um tipo de Cristo para aquilo que Deus iria fazer com a sua igreja, para libertar o povo de Israel. Meus irmãos, diante da nossa caminhada, diante da nossa peregrinação, diante de tudo isso, os momentos bons vêm à nossa memória. Os momentos de alegria vêm à nossa memória. Os momentos de felicidade vêm à nossa memória. A consciente, ela fica limpa para saber que estes momentos são maravilhosos. Porém, não há nada que supera a alegria em saber que Deus restaurou a nossa sorte na cruz do Calvário. O verso de número 2, o salmista diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, essa tão grande restauração, ela veio com grande impacto sobre o coração deste povo, que este povo passou a cantar. Este povo passou a jubilar-se diante do Senhor. E aqui eu já trago um ponto para os nossos dias de hoje, e não estou aqui para falar a respeito de músicas e por aí vai, não preciso, porque nós temos a consciência, graças a Deus, limpa a respeito de canção, de louvor, de músicas que a gente escuta e por aí vai. Apesar que existem alguns ritmos, né, Cleudilon, que fica um pouco difícil de a gente ver se vale ou não vale a pena escutar. Mas vamos lá. A alegria foi tão grande
que este povo entoou ao Senhor. Aqui vai um ponto, meus irmãos, que vai te incomodar um pouquinho, porque me incomodou durante estes dias estudando essa palavra. O ponto é, quando lembramos da tão grande salvação descrito lá no livro de Hebreus, qual o tipo de louvor que nós estamos entregando ao Senhor? Diante da tão grande salvação e libertação, da tão grande restauração que Deus fez por nós, qual a maneira que você tem se regozijado diante do Senhor? Meus irmãos, aqui o salmista vai deixar muito claro que a língua deste povo se encheu de alegria, que a língua deste povo jubilou-se ao Senhor, que este povo encheu de sorriso pela alegria da tão grande salvação. Meus irmãos, todos nós, salvos e eleitos, temos motivo de muita alegria de agradecer ao Senhor, de encher a nossa boca de riso e assim louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que possamos assim, meus irmãos, diante já deste verso, no momento das nossas adversidades, lembrar da tão grande restauração que o Senhor fez para o teu povo, da tão grande libertação que o Senhor trouxe ao teu povo, e isso é motivo de nos alegrarmos diante de todos. É interessante que no verso ao qual aqui está, o verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Observa agora, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, aqui é interessante porque o salmista vai dizer que a alegria foi tão grande, e quando nós voltamos para o verso 1, o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A alegria foi tão constante que os louvores destes homens passou a ser como um grande testemunho. Aqui já tem mais um outro ponto, presbítero Altair, meus irmãos e aqueles que nos acompanham, que vai te incomodar mais um pouquinho. Quando lembramos a respeito das tão grandes obras que o Senhor fez, quando lembramos do que o Senhor operou através do seu Filho, trazendo salvação para os pecadores, meus irmãos, a alegria ela é constante a ponto dessa alegria ser como base de testemunho para as nações vizinhas. Vamos lá. A pergunta que eu quero fazer para você é: será que a alegria que está no seu coração tem vindo como forma de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor? Será que a alegria da salvação tem de fato vindo como testemunho para aqueles que trabalham conosco? Será que a alegria da salvação e da restauração, de fato, tem testemunhado o que Cristo fez em prol da sua igreja? Meus irmãos, quando paramos para observar este ponto a respeito do testemunho, eu aqui me lembro a respeito das grandes árvores, e Jesus ele vai trazer este ensinamento, que as boas árvores, elas vão dar o quê? Bons frutos. Então, meus irmãos, se somos servos de Cristo, se procuramos fazer o nosso trabalho com excelência, pregar o Cristo e o Cristo crucificado, e o Cristo que um dia ressuscitou, em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Se de fato procurarmos testemunhar a respeito de Cristo, que libertou os homens do grande cativeiro, da mão de Satanás, do reino das trevas, meus irmãos, de fato, estamos testemunhando a respeito de Cristo Jesus, e de fato, estamos procurando dar bons frutos a respeito do Evangelho da salvação. Será que o nosso testemunho tem impactado a muitos? Será que o nosso testemunho tem impactado colegas de trabalho, amigos de faculdade, ou até mesmo a nossa vizinhança, ou quem sabe, amigos, irmãos ou filhos que moram na nossa casa? Meus irmãos, a alegria ela tem que ser constante. Mesmo diante das grandes provas, temos que nos alegrar, porque tão grande salvação veio sobre a vida do povo. Então, que possamos ter um costume, como a prática da piedade cristã, leitura da palavra, oração e testemunho, e não termos uma vida como forma do costume pagão, contrário à palavra de Deus. Então, o verso de número 3
O salmista, ele passa a dizer: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista, ele volta a se recordar do que o Senhor fez no passado, ele volta a se recordar dessa tão imensa alegria que veio sobre o povo. E é interessante que o salmista vai dizer: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora o salmista, ele trata a respeito daquilo que Deus está fazendo para ele. Meus irmãos, a grande obra do Senhor sobre as nossas vidas não foi só feita no passado. Deus tem feito ela dia após dia na nossa peregrinação. Na nossa peregrinação, Deus tem nos trazido um verdadeiro avivamento vindo das Escrituras Sagradas e não dessas muitas loucuras que nós temos visto por aí. Através da palavra do Senhor, Deus tem trago para nossas vidas a grande restauração, meus irmãos. E isso é motivo de uma tão grande alegria em saber que, por mais que diante dessas adversidades, dos grandes cativeiros que vêm sobre a nossa vida, tudo isto tem um tempo contado, meu amigo Maurício, pelo nosso bom Deus. Quando nós vamos observar o livro de Jeremias, capítulo de número 29, verso 10 ao 14, e eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo. Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 10 ao 14. Como é um salmo pós-cativeiro, para entendermos então a exposição da palavra, o profeta Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu sei que pensamentos tenho eu a respeito de vós, ou a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vós, dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então aqui, este ponto descrito por Jeremias se encaixa a respeito deste salmo pós-exílico, que Deus, no tempo determinado, ele quebrou o orgulho do rei Nabucodonosor. No tempo determinado, o Senhor abriu o coração de Ciro, o rei Medo-Persa. E no tempo determinado, o Senhor trouxe a libertação, mostrando e provando através da sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, que a restauração não vem de ninguém, mas ela vem somente do Senhor. Meus irmãos, nós recebemos essa tão grande restauração. Essa restauração não vem de ninguém, mas ela vem do nosso Senhor. Temos passado os dias, meu amigo presbítero Hudson e amados irmãos, ao qual nós temos, muitas das vezes, por erro, João Calvino vai dizer que o coração do homem, ele cria vários e vários ídolos, é uma fábrica de ídolos. E nós costumamos levantar os nossos ídolos, os nossos deuses. Não, a minha vida vai ser solucionada através disso, o novo governo vai trazer transformação através daquilo, e isso e aquilo, meus irmãos. E nós temos criado muitos e muitos deuses, crendo que a restauração da igreja, que a restauração do povo virá através desses muitos ídolos. Mas, meus irmãos, a restauração não vem deles. A restauração não virá de nenhum deles, mas a restauração, ela vem do nosso Senhor. E o salmista, ele vai deixar algo muito claro aqui, e é interessante, no verso de número 4, acompanhe comigo, como que muda a expressão do salmista. Ele começa, mostrando a alegria, Gessimá, meu amigo, a felicidade e tudo aquilo que Deus fez, e do nada ele muda a sua forma de canção. Observa, quando ele diz, para os irmãos observar este detalhe. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora observa a oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Meus irmãos, o salmista ele volta a recordar daquela antiga alegria, daquela antiga felicidade. E agora ele para este louvor por um momento e ele faz uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O salmista ele clama por um tipo de avivamento restaurador, um avivamento que traz vida para aquele que está morto, um avivamento para aquele que está parado, estacionado na fé, um avivamento para aquele que está um pouco sem crédito, ou que não tem crédito com os céus, ou não dá mais a credibilidade aos céus. É por isso que ele clama no verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Meus irmãos, quando eu começo a observar estes pontos, ou este ponto, a gente fica um pouco crítico, mas não crítico a ponto de querer denigrir imagem, mas nós temos visto nos dias de hoje que muitas igrejas elas têm andado em conformidade com a palavra de Deus e não em conformidade. Infelizmente, muitas igrejas elas têm acreditado, meu amigo Ender, que a restauração sobre a igreja virá sobre leis e decretos criados pelos homens. Não! Como somos confessionais, entendemos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não tem restauração sem a palavra, não tem avivamento sem a palavra, não tem transformação de vida sem a palavra, não tem libertação do inferno criado para Satanás e os seus demônios e todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida, se não for pela palavra. E muitas igrejas, infelizmente, nós temos visto hoje nos dias presentes e atuais, que eles têm crido que é através das leis e dos decretos criados por eles que a restauração virá. Eles têm crido que a restauração virá através de um agendamento, meus irmãos, que possamos continuar com a prática do culto bíblico, de um culto que vem através das escrituras sagradas e não por aquilo que vem do coração do homem, o que importa a intenção negativa. O culto tem que ser ao Senhor. O culto deve ser zelado pelo Senhor. Nós temos que entregar um culto em conformidade à palavra do nosso Senhor, porque para Deus não existe essa do que vale é a intenção. Um intencionado, até bem, foi colocar a mão sobre a arca da aliança. E o Senhor já tinha dito que os homens não podiam colocar a mão sobre a arca da aliança. Se eu não me engano, foi usar. Não sabemos se a intenção foi boa, mas eu imagino que foi no pensamento. E quando ele colocou a mão, a glória do Senhor fumegou. O culto não tem que ser prescrito pelos homens. O culto tem que ser prescrito pela palavra. E é por isso que o salmista diz, restaura, Senhor, entendendo e nos trazendo ao conhecimento nos dias de hoje, pela iluminação do Espírito Santo, que o culto, ele deve ser prestado ao Senhor em conformidade às Escrituras, que é a nossa regra de fé prática. Não existe avivamento vindo por agendamento. Nós não podemos produzir avivamento. Porque o avivamento não é mérito nosso, mas é mérito exclusivo da obra do Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É interessante que eu estudei pela tarde, acredito que muitos irmãos também já estudaram aqui, por serem amantes da palavra de Deus. O Negueb ele era um grande vale. E quando chegava o momento de seca, de fato, o Negueb se secava. Mas quando o salmista, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, um pedido de socorro, como as torrentes do Negueb, o Negueb ele é um vale próximo, Guilherme, de muitos montes. Então, às vezes, a chuva ela não vinha sobre o vale do Negueb, mas a chuva vinha sobre o quê? Sobre os grandes montes ao redor deste vale. Então, este vale, quando ele estava bem, ou melhor dizendo, quando as montanhas estavam bem cheias de chuva, vamos dizer assim, águas pelas chuvas, elas desciam, isso é normal.
quando estamos em cachoeira, né, que tem aquela tromba d'água, e chove lá em cima e não chove aqui, eu já tive a oportunidade de ver na cidade de Congonhas, é terrível. A água ela vem com grande força, mas a água ela vem trazendo o quê? Muita vida. Quando o Negueb estava seco, árido, que chovia sobre os montes, o salmista diz, Senhor, quando as chuvas vêm sobre os montes, desce uma grande torrente. Então o salmista pede, Senhor, restaura a nossa sorte, a nossa vida dessa maneira, que a chuva possa vir do alto, irrigando os nossos corações secos e áridos. Que a chuva possa vir do alto, trazendo alegria e felicidade aos nossos corações. Que a chuva possa vir do alto para trazer vida aos nossos corações. Meus irmãos, somente o Senhor pode restaurar isso nas nossas vidas. Somente o Senhor pode trazer água que traz vida. Somente o Senhor pode trazer água que restaura. Somente o Senhor pode trazer água que purifica. Eu não falo de uma água física, porque o salmista ele vai usar uma ilustração a respeito de algo físico, mas indo para o ponto espiritual, sabendo e entendendo que somente através do Senhor e das orações dos santos, e Deus assim ouvindo e os respondendo, Deus derramaria chuvas para vir como as torrentes no Negueb. Os nossos corações precisam dessa restauração, meus irmãos. E esta forma de restauração só vem por intermédio de Cristo Jesus. Não é através da IPB, não é através dos presbíteros, não é através dos diáconos, do pastor, não é através dos grandes movimentos, cruzadas evangelísticas e por aí vai, mas a restauração vem unicamente e exclusivamente pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração a pedido de vida. E o verso de número 5, que é a terceira parte, o salmista diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Martinho Lutero ele diz algo sensacional. Eu vou ler para os irmãos que diz assim, como os rios se secam no verão, nos lugares desertos, pelo calor do sol, mas no inverno se enchem outra vez com abundância de água. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Jesus Cristo ensinando através da exposição das bem-aventuranças, muitos vão chamar de sermão das bem-aventuranças. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus nos escreve, capítulo de número 5, verso de número 4, Jesus ele vai dizer que bem-aventurado, feliz são aqueles que choram. Felizes são aqueles que choram na presença do Senhor. Por quê? Porque os que choram na presença do Senhor, meus irmãos, não dos senhores, mas do Senhor, estes mesmos serão consolados. Fique em paz. As lágrimas que nós temos derramado, fique em paz. As nossas lágrimas serão respondidas, conforme diz aqui o salmista, através da obra exclusiva do Espírito Santo. Através dessa tão grande obra, aqueles que choram na presença do Senhor são bem-aventurados. Felizes são aqueles que choram na presença do grande eu sou. Felizes são aqueles que choram na presença do Criador dos céus e da terra. Felizes são aqueles que choram na presença do Criador, ao qual é soberano e justo, que tudo controla e que tudo governa. Bem-aventurados são esses que choram na presença do Senhor, porque os mesmos serão consolados. E o verso de número 6, caminhando para o final, o salmista diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Andando, chorando e trabalhando, aqui no caso ele diz semeando, retornará ou voltará, trazendo uma enorme alegria. Meus irmãos, aqui eu quero trazer uma pequena aplicação para a igreja. Não é fácil para nós, pais, ensinarmos os nossos filhos o Evangelho. Não é fácil para nós, líderes, ensinarmos a ovelha, o rebanho do Senhor, a respeito da palavra do Senhor. Por muitas das vezes, meu amigo Cleudilon e amada igreja, nós derramamos muitas lágrimas de sofrimento, muitas lágrimas de exaustão e até mesmo lágrimas de frustração,
Mas, meus irmãos, o salmista vai deixar claro que aqueles que trabalham para o Senhor serão recompensados pelo Senhor. Paulo vai dizer isso no capítulo de número 15 da carta aos Coríntios. O verso de número 52, 54 a 56, se não me falha em memória, ele vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, seremos recompensados. E essa recompensa eu não falo sobre bens materiais, não é isso. Mas eu falo na alegria da salvação encontrando os nossos irmãos. Vamos lá? A respeito da soteriologia reformada, soteriologia calvinista, o que nós cremos? Que o Senhor é quem atrai o seu povo. Só que o Senhor ele vai dar uma ordem aos seus servos. E quando eu falo a respeito dessa ordem, eu não estou aqui dizendo que nós cooperamos na salvação nossa ou na salvação de outros, porque tudo é obra exclusiva do Senhor. Mas nós temos a obrigação e temos que também demonstrar através do amor a pregação e o testemunho da palavra do nosso Senhor. Por mais que nós estamos caminhando, por mais que nós estamos andando, chorando, o salmista vai dizer que nós voltaremos com grande júbilo, trazendo os feixes em nossas mãos. Podemos derramar as nossas lágrimas, podemos derramar muitas e muitas lágrimas através da exaustão, como eu disse, mas o Senhor fez uma promessa sobre a igreja. Há uma promessa sobre a igreja do Senhor. Há uma promessa sobre os eleitos do Senhor. Então nós temos, meus irmãos, que pregar o Evangelho. Assim como o dia o Evangelho nos alcançou, tirando de nós as vendas, existem muitos eleitos do Senhor ainda com os olhos tampados, ainda com os olhos vendados. E através do nosso testemunho, vindo pela obra exclusiva de Jesus, estes muitos com os olhos vendados serão encontrados, atraídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então vamos trabalhar. Este trabalho eu não falo a respeito somente de 4 paredes, não. Mas eu falo o trabalho de pregue a palavra no teu trabalho secular. Pregue a palavra para os teus clientes. Pregue a palavra, dê testemunho para o seu chefe, para a sua chefe, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Dê um bom testemunho quando estiver pegando um Uber, ou estiver pegando um táxi ou um ônibus. Procure dar um bom testemunho, porque existem muitos eleitos ainda com os olhos tampados. Mas nós fomos chamados e vocacionados pelo Senhor para trazer esta tão grande salvação para a vida destes nossos irmãos. Enquanto trabalhamos, meus irmãos, somos encorajados. Enquanto trabalhamos, meus irmãos, Deus, Ele levanta o nosso ser para levar as boas novas. E eu quero aqui finalizar com uma pequena pergunta, ou melhor, uma pergunta e uma resposta, do Salmo 126. Quais são as alegrias ou o que gera a verdadeira alegria na nossa vida? E eu finalizo dizendo que a tão grande alegria é estar na presença do Senhor e praticar a piedade cristã, palavra e oração. Bem-aventurados são os que choram na presença do Senhor. Meus irmãos, a obra é do nosso Senhor, exclusiva do nosso Senhor. E nós somos os seus servos, que possamos trabalhar para a glória de Deus. Coloque sobre os seus pés. O pessoal do louvor, se quiser já preparar aqui. Estarei fazendo uma oração, lendo o livro de Números, para finalizar o nosso culto ao Senhor, e encerrando assim com o tríplice amém. Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa tão grande libertação que um dia nos alcançou. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque isso não é mérito do homem, pois o homem não pode fazer nada para se salvar. O homem, meu Deus e meu Pai, não pode cooperar com o Senhor nessa tão grande restauração. Mas agradecemos ao Senhor pelo teu amor, Senhor, por nos dar a condição de trabalharmos no reino do Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque entendemos que não existe data marcada, local marcado pelos homens,
mas a data marcada, o local marcado, vem por intermédio do Senhor Jesus, para trazer essa tão grande restauração. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Dias ruins estão, ó Pai, cada dia mais presente no nosso meio. Que possamos ser, ó Deus, uma igreja bíblica. Que possamos ser, meu Deus e meu Pai, uma igreja, Senhor, que faça conforme a Tua vontade, trabalhando, semeando, pois temos a certeza, ó Pai, que mesmo diante desse trabalho duro e árduo, Pai, difícil, nós sabemos que retornaremos e voltaremos, trazendo os nossos feixes na mão, trazendo uma tão grande alegria na mão, Senhor. Ó Deus, agradecemos o Senhor, ó Pai, pelo momento, Pai, dos louvores aqui entoados. Meu Pai, que o Senhor possa, ó Pai, direcionar os músicos, ó Pai, a estudarem, Deus, as boas músicas para trazer, Pai, à igreja, para que todos possamos entoar louvores cristocêntricos ao Senhor. Que o Senhor possa direcionar, ó Pai, os diáconos e os presbíteros e o pastor desta igreja, desde aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, trabalhando com aqueles que estão parados, ó Pai, a pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho, Senhor. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. A restauração não é nossa, a restauração é do Senhor. Clamamos ao Senhor pedindo, traga, Senhor, um grande avivamento, um avivamento bíblico e genuíno, ó Pai. E não essa bagunça que muitos têm confundido aí afora. E que o Senhor possa nos livrar também, Deus, de um dia praticar tais obras contrárias à Tua palavra. Assim te louvamos e te agradecemos. Abençoe, Pai, a nossa semana. Abençoe os trabalhadores. Abençoe, Pai, as mães, ó Pai, donas do lar, os pais de família. Abençoe, Pai, os noivos que estão se preparando para casar, aqueles que já se casaram, aqueles que estão se preparando, meu Deus. Que possamos ter, meu Pai, um casamento e uma família baseada na Tua palavra. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. E clamamos pedindo, Senhor, finaliza, ó Pai, a Tua obra no meio da Tua igreja, para que assim finalizado possamos morar contigo eternamente, de eternidade em eternidade na Nova Jerusalém. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Números, capítulo de número 6, ainda de pé, verso de número 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe no nome de Jesus.